Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje vamos falar sobre bloqueio criativo. Vocês já passaram por um momento em que vocês não estavam conseguindo produzir nada? Simplesmente não conseguem ter novas ideias, enfim. Mas antes de começar, vamos, entender o que é o bloqueio criativo. Então eu fiz a minha pesquisinha. Eu tirei esse conceito do site da PUC-PR e o nome do texto é Como sair do bloqueio criativo: 10 dicas para superar o problema. E aí fala aqui, né, o bloqueio criativo é um estado mental em que uma pessoa encontra dificuldade em gerar novas ideias ou soluções criativas para um problema, soluções criativas para um problema específico. Isso pode acontecer em qualquer campo criativo, como escrita, design, música ou qualquer outra forma de expressão artística. Enfim, aqui eu não vou falar sobre bloqueio criativo, no mundo artístico somente, mas eu vou falar do bloqueio criativo em geral, porque por mais que você não trabalhe no dia a dia com uma área que, eh, pede de você a sua criatividade, né, tipo música, enfim, desenho, criação de conteúdo, enfim, de qualquer forma, isso é uma visão minha. Eu acredito que mesmo para fazer um trabalho que, enfim, é mais braçal ou quer dizer, dependendo do trabalho braçal não, mas assim, que é mais técnico, sei lá, você às vezes precisa de ter uma criatividade, sabe, tipo, você precisa ter a criatividade de como você vai resolver aquele problema. Por exemplo, se você estiver enfrentando um problema, que você precisa resolver. Deu para entender? Enfim, essa é a minha opinião, assim, tipo, para mim todas as pessoas precisam ter criatividade. Se não é para o trabalho, sei lá, dentro de casa, fazendo um hobby, sabe, tipo, para alguma coisa você vai precisar da sua criatividade. E aí, pra mim o bloqueio criativo ele serve, não serve, né, mas ele encaixa para todos esses campos, sabe. E não só pra parte de arte, sabe. Enfim, aí, então é isso que eu quero dizer, né, que eu vou falar do bloqueio criativo de forma geral e genérica, ou seja, sabe aqueles momentos em que a gente se sente, eh que a gente sente que a gente não está inspirado o suficiente, que a gente acaba ficando meio desanimado também, sabe, a gente não tem ideia para nada, aí não tem vontade de fazer nada, sabe. Ou pelo menos nada que exija muito, sei lá, o nosso pensamento, a nossa criatividade, sabe. Esses momentos que eu quero dizer. E eu resolvi falar sobre esse tema, né, de bloqueio criativo, porque eu simplesmente estou passando por uma fase de um grande bloqueio criativo. Eu não sei o que que aconteceu, assim, eu simplesmente estou completamente bloqueada criativamente falando. E assim, eu sinto que esse momento ele tá passando agora, tipo, ele tá quase que não no fim, mas tipo, porque não tem como saber quando que vai acabar. Mas assim, eu sinto que ele tá passando, sabe, aos poucos ele tá passando, tal, porque eu me sinto um pouco mais motivada para produzir, e motivada para, enfim, sentar e escrever o roteiro do podcast, sentar e desenhar, sentar e pensar em alguma coisa, tipo, de criação de conteúdo, né, enfim. E aí, o que que acontece, né,
Como eu falei, eu não sei exatamente de onde veio esse bloqueio criativo, e simplesmente ele veio, entendeu. E aí, como que eu sei que eu estou em um bloqueio criativo? Quando, assim, eu sinto, tipo assim, eu tô com muita vontade de desenhar, por exemplo, e aí eu não consigo pensar em nada para desenhar. Tudo que eu tento desenhar fica muito feio, fica ruim, enfim, eh, ou tudo que eu tento criar, tipo, não fica exatamente muito espontâneo, sabe? E eu não consigo ter ideias, por exemplo, para criação de conteúdo, para criação de um novo episódio do podcast, enfim. São momentos como esse, assim, em que a gente, não se sente inspirado para fazer alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa que, por exemplo, a gente goste muito de fazer e que a gente já faça há um tempo, sabe. Enfim, é meio que assim que eu sei que eu tô entrando num bloqueio criativo. E aí, o problema é você saber lidar com esse bloqueio criativo, porque assim, você tem que entender que esse momento vai chegar para você e assim, não adianta muito você tentar desbloquear aquele, bloqueio criativo, e ficar tentando desbloquear, tipo, sem parar. E e aí, tipo, você não consegue e aí você acaba se frustrando, porque você continua com esse bloqueio criativo e você simplesmente não sabe o que fazer. E aí, claro que assim, né, se você trabalha, eh, com tipo, uma área em que exija a sua criatividade, esse processo vai ser completamente diferente, porque, assim, se você trabalha e você depende de ganhar dinheiro e pagar suas contas para ser criativo, é claro que você vai tentar se forçar e se esforçar para conseguir tirar alguma coisa da sua criatividade, sabe, para entregar, sei lá, o seu projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que quando você tá, tipo, por exemplo, você trabalha com ilustração, né, e aí você tá passando por um momento de bloqueio criativo. E aí você precisa produzir, porque você precisa entregar, um desenho, sei lá, enfim, uma ilustração para um cliente, entendeu. E aí você precisa entregar essa ilustração e não dá para chegar no cliente e falar: "Ai, olha, eu vou ter que atrasar alguns dias o projeto, porque eu tô num bloqueio criativo", sabe, tipo, isso não rola, não tem como fazer isso. E aí, então você vai acabar se forçando, né, a fazer alguma coisa, e aí você vai parar, olhar aquele projeto e você vai falar: "Nossa, eu não gostei, mas eu vou ter que entregar sim, porque é isso que eu consigo entregar no momento", sabe. Eu tenho certeza que é assim que funciona. Por quê? Porque eu já trabalhei, tipo, com ilustração, não como renda, principal, mas eu já trabalhei e, tinham momentos que eu simplesmente não tinha inspiração para fazer nenhum desenho, para fazer nada, para entregar nada, mas eu precisava entregar, porque eu precisava do dinheiro. Então o que que eu acabei fazendo? Tipo, o que eu acabava fazendo era simplesmente entregar o que eu consegui fazer naquele momento, né. Mas enfim, fato é que o bloqueio criativo, ou seja, essa fadiga, assim, sabe, tipo, esse saco cheio, sabe, tipo, pra mim o bloqueio criativo ele é meio que um saco cheio. Porque às vezes você, tipo, tá só de saco cheio da vida, sabe, você não quer ser criativo, você não quer ter novas ideias, você não quer pensar em como resolver aquele problema ou enfim, você quer simplesmente sentar no sofá, vegetar, ou ver uma série e é isso, sabe. E aí, o que eu acho importante da gente lidar com esse momento é valorizar, eh, isso, sabe, tipo, esse momento em que você vai falar: "Não, tá bom, eu preciso
descansar um pouco e eu preciso sentar no sofá e ficar maratonando a série que eu tô viciada, entendeu. Esse exemplo foi muito específico, porque fui eu esses últimos tempos, né. Eu até tinha perdido a linha de raciocínio, mas agora eu lembrei o que eu estava falando, que é da minha grande onda que eu estou passando, né, do bloqueio criativo. E o que que acontece, né, simplesmente chegou um momento em que eu estava tentando, desenhar, né, fazer algum desenho, alguma animação, alguma coisa, e assim, ideias, eu tinha várias ideias. Só que eu ia tentar desenhar e não conseguia. Não saía nada da minha cabeça, assim, eu não conseguia desenhar nada, eu não conseguia produzir nada, eu não conseguia criar nada novo. E aí, quando eu tô assim, meio sem inspiração, não sei o que fazer e tal, o que que eu faço? Eu entro no Pinterest. Isso, inclusive, é o meu processo criativo de criação de algo, né? Enfim, eu entro no Pinterest. E aí eu entrei lá, e aí, eu não achava nada. Simplesmente eu não conseguia achar nada, assim, que me inspirasse, sabe. Várias artes lindas, né, várias fotos, tal, mas eu simplesmente não conseguia ver nada como um potencial, projeto criativo meu, sabe. Então, eh, eu fechei o Pinterest e falei: "Mano, não vou conseguir produzir hoje, desisti, vou tentar amanhã". E aí, tentei no dia seguinte, também não fluiu. E aí, eu comecei a entender que eu estava entrando em um bloqueio criativo. E como eu falei, né, em todos os outros episódios, eu mudei de casa, tal, e esse bloqueio criativo, começou a também me prejudicar no podcast, porque assim, a minha sensação era de que eu já tinha criado todos os episódios, sei lá, possíveis, mais criativos de tipo assim, eu fiz uma lista de temas que eu poderia falar, em cada episódio. E aí, na minha cabeça, tipo, a sensação na hora, assim, era que eu já tinha falado de todos os temas legais, assim, e criativos da lista que eu tinha feito, e eu simplesmente não tinha mais o que falar. Só que assim, eu tenho uma lista enorme de tema, sabe. É claro que assim, não são temas que, nossa, todos eles dariam um puta de um episódio, não sei o quê, nã-nã-nã. Não, alguns talvez mais um quadro pensamento no banho só, sabe, algo assim. Eh, mas assim, eu sabia que eu não tinha feito todos, assim, que mais criativos e mais legais e que eu não tinha mais nenhuma ideia. Até porque eu estava com a lista de temas que eu tinha feito e vi a quantidade de tema e ideias que eu tinha tido, então assim, não é possível que não sairia nada, eh, de bom de um desses temas, sabe. Porque assim, se eu peguei, anotei e coloquei na lista de temas, é porque eu pensei, mais ou menos no que eu poderia falar naquele episódio, e não simplesmente tirei da minha cabeça e coloquei lá, sabe. Eh, só que em um momento de bloqueio criativo, você não pensa isso, tipo, você não pensa no óbvio, sabe. Mas você só consegue pensar, tipo: "Nossa, eu não consigo ter nenhuma criatividade e nenhum pensamento e nenhuma ideia, assim, pra criar isso", sabe, e ficar legal. E aí, esse é um grande problema, assim, quando eu passo, tipo, por um bloqueio criativo, que ele atinge várias áreas da minha vida. E eu passo a ficar improdutiva. E aí, o que eu ia falar da mudança, né, que eu mudei, e aí começou, né, processo de mudança, primeiro você organizar as coisas, nã-nã-nã, e aí você muda, aí é organizar a casa, aí começam a aparecer vários perrengues de casa e tudo mais, sabe. E isso vai acontecendo, e aí isso vai também te desgastando,
e você vai ficando cansado, e no final do dia, da noite, assim, você só quer descansar, entendeu? Você não quer ser criativo, você não quer pensar em novas ideias, em novas soluções e "ai meu Deus", não, você só quer descansar, sentar no seu sofá, assistir a sua série e ficar de boa, sabe? E aí, eh, eu pensei tipo: "Meu, eu vou me dar esse tempo", sabe? Porque antes eu entrava numa noia de que eu precisava produzir, eu precisava ser criativa e eu precisava, enfim, ter uma boa ideia, uma ótima ideia revolucionária, eh, no meu bloqueio criativo. Só que eu acabava me frustrando, porque era óbvio que eu não ia ter nenhuma ideia revolucionária, sabe, tipo, porque eu tô no bloqueio criativo, sabe, eu não consigo produzir, eu não consigo pensar. E aí, eh eu eu simplesmente fui deixando, sabe. Porque eu pensava assim: "Bom, se eu tô passando por esse momento, né, se eu tô cansada também, eu vou ficar me forçando, a fazer uma coisa, sabe, que, tipo, eu não preciso necessariamente fazer, e, tipo, e isso vai me desgastando e me gerando uma insegurança, uma chateação". Porque assim, são 2 coisas, né, tipo, o podcast, assim que eu mudei, eu realmente dei um tempo, mas primeiro que eu não ia conseguir sentar e gravar, eu não conseguia pensar em roteiro, e tal, porque estava muito corrido no comecinho da mudança. Então realmente dei um tempo. Só que aí eu pensei: "Não, eu vou me dar um tempo, de 2, 3 semanas", sei lá. E depois de 3 semanas eu preciso voltar a produzir o podcast e tudo mais. E aí eu fui, né, fazendo de uma maneira mais simples, não sentava e fazia roteiro necessariamente, sabe. Eu simplifiquei, algo que eu precisava da minha criatividade, mas que também eu não conseguia forçar muito a minha criatividade, porque eu sabia que eu ia acabar me frustrando se eu forçasse muito. Então eu precisei, ficar no mais básico, sabe, tipo numa receitinha, não receita de bolo, mas enfim, em algo mais básico, entende. E, enfim, porque eu queria fazer acontecer. Só que por outro lado tem a parte de desenho, né. Como vocês sabem, eu gosto muito de desenhar e tal, e eu quero começar a fazer animação, estudar animação, eh, só que, tipo, eu não conseguia produzir, sabe, eu não conseguia ter nenhuma ideia, nenhuma inspiração, nada, sabe. E aí, eu poderia ter ido por 2 caminhos, sabe. Eu poderia ter me dado tempo, que foi o que eu fiz, e eu poderia ter me forçado a fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, até que uma hora ia sair, sabe. Só que eu resolvi me dar esse tempo, porque, eu estava muito cansada, sabe, tipo, eu tô muito cansada, mas no comecinho, assim, e tudo mais, eu estava muito mais cansada e, tipo, eu não conseguia pensar em nada, sabe, tipo, e eu não queria me forçar a pensar em nada, porque eu estava cansada, entendeu, tipo, e aí virou um ciclo, assim, sem fim. E e aí eu pensei assim: "Meu, eu vou me dar esse tempo, sabe, eu vou, chegar em casa, tal, e vou assistir a minha série, maratonar a minha série e vou criando outros, vou fazendo outros hobbies que não precisam da minha criatividade", por exemplo, voltar a fazer exercício, sabe. Eu sabia tipo, é um hobby que não precisa da minha, criatividade, só que eu pensei assim: "Não, eu preciso voltar a fazer exercício", e o exercício ele é muito bom, sabe, tipo, para estimular, assim, o seu corpo. Eh, e aí,
eu voltei a fazer exercício e tal, porque aí pelo menos eu não ficava totalmente no ócio, porque tiveram uns dias que eu, tipo, mano, chegava em casa, tomava banho, jantava e passava o resto da noite, tipo, assistindo TV e só, tipo, babando na frente da tela, porque eu não estava pensando em nada, sabe, em mais nada. Eh, e aí, depois que passou esse tempinho, eu falei: "Não, preciso, tipo, exercitar o meu corpo e minha mente de uma outra maneira então". Fui começar a fazer exercício. E aí, e paralelamente fui fazendo as coisas do podcast e tudo mais, né. E aí tinha um outro empecilho também, gente, é muito importante, sério, você ter um ambiente de trabalho. Desde que eu comecei a morar sozinha, eu sinto que, tipo, a minha produtividade de criação, assim, ela tem mais bloqueios criativos, tem tido mais ondas de bloqueios criativos, porque eu morei em lugares pequenos com pouco espaço. Não, não, calma, agora vai parecer que eu estou usando isso de desculpa, mas assim, eu até o momento, né, eu morei em lugares pequenos com tudo integrado, sabe. Então eu não tinha o meu espaço, de escritório. E aí é muito importante você ter um espaço de escritório, um espaço, sei lá, para você trabalhar, para você fazer as suas criações, sabe, tipo, é muito importante isso. Mesmo que seja, sei lá, seu quarto. E se você não consegue ter um espaço, tipo, separado, você procurar, sei lá, uma biblioteca, sabe. Um exemplo, aqui em São Paulo tem várias bibliotecas que você simplesmente consegue ir, pegar suas coisas, levar lá de graça, você não, né, não paga nada, porque é de graça. Leva suas coisas, fica estudando lá e, tipo, ninguém vai te encher o saco, ninguém vai fazer nada, sabe. E tem biblioteca que até, disponibiliza, Wi-Fi, sabe. Então, assim, se você consegue, né, ter essa divisão de ambiente, seja dentro de casa ou fora, nossa, juro, é muito importante, assim. E se você não consegue, se você trabalha bem independente do ambiente, muito bom, que bom para você, porque, assim, para mim é muito ruim, não ter um ambiente de trabalho de criação, sabe, de produção, assim. Eh E aí a gente estava quando a gente mudou, né, tal, eu acabei de mudar, tã-tã-tã, e eu estava sem escrivaninha, eu só estava com a mesa da de jantar, assim, né, que ficava na sala. E aí eu estava, tipo, zero produtiva, inclusive no trabalho, porque, ai, sei lá, são distrações maiores, distrações diferentes, sabe. E aí, eu precisava de uma escrivaninha, fui atrás da minha escrivaninha. E a minha escrivaninha atrasou a entrega, tipo, mais de um mês, assim, ia atrasar a entrega. E aí, eu comecei a tipo: "Nossa, não, mas eu preciso de uma escrivaninha para montar o meu escritório, né, e tudo mais". Até que, mano, chegou final de semana passado, porque eu cancelei a minha compra, né, da escrivaninha que ia atrasar mais de um mês para entregar. E aí chegou no final de semana passado, que eu falei: "Mano, eu preciso dar um jeito, tipo, eu preciso ter uma escrivaninha, eu preciso ter, tipo, o meu espaço de trabalho, porque senão eu nunca vou sair, tipo, do meu bloqueio criativo", sabe. Porque aí que tá, tem um momento em que, se você, tipo, não toma cuidado em destravar esse bloqueio criativo, você pode ficar com ele para sempre, sabe, tipo, porque assim, você não tá correndo atrás de, tipo, fazer com que isso destrave de alguma maneira e você consiga, tipo, ter criações com maior facilidade, né, enfim. Então se você vai deixando ir, que era meio que o que eu estava fazendo também, você não produz, você não vai fazer nada, porque, tipo, você não tá preocupado em produzir.
sabe. E aí eu pensei assim: "Não, preciso ir atrás de uma escrivaninha", fui atrás de uma escrivaninha, eu comprei literalmente 2 cavaletes e um tampo e fiz a minha escrivaninha. Ai, não era exatamente como eu queria, não tem gaveta e eu queria gaveta, eu queria assim, assim, assado. Sim, é totalmente diferente do que eu queria realmente. Mas assim, meu, cumpriu o seu papel, entendeu? De me dar um espaço para trabalhar, um espaço separado para eu fazer criação, um espaço para eu escrever o meu roteiro e gravar o meu podcast, porque eu estava sem o meu espaço para fazer isso, sabe? E aí o que acabou, eh, fazendo com que eu não conseguisse, tipo, parar, escrever um roteiro, pensar no que eu ia falar, eh, e, enfim, sentar direitinho e gravar, e, enfim, e consequentemente já tentar produzir uns conteúdos aí, né, tipo, para divulgação do podcast e, enfim, entre outras coisas. Tipo, eu não estava fazendo tudo isso. Porque justamente porque, tipo, eu não tipo, na minha cabeça eu tinha colocado que eu precisava de um espaço de trabalho, pra fazer tudo isso. E aí, só que assim, eu percebi que a escrivaninha meio que estava virando uma desculpa, sabe, tipo assim: "Ai, não vou fazer porque eu tô sem escrivaninha", sabe. Você acaba, tipo, se enganando, sabe, tipo, você quer tentar passar a perna em si mesmo. E eu falei: "Não, chega gente, chega de procrastinar". Porque tem isso, o bloqueio criativo ele pode virar, em um certo momento, uma procrastinação, sabe. E o Nico tá dando a louca aqui, enfim. E aí, a partir do momento que o bloqueio criativo vira uma procrastinação, aí, meu bem, aí é difícil sair, viu. Porque, meu, a gente arranja qualquer desculpa pra procrastinar, tá ligado? Qualquer desculpa. Eu, pelo menos, sou assim. Qualquer desculpinha é o suficiente pra eu procrastinar. E aí eu estava percebendo que o meu bloqueio criativo estava virando uma procrastinação. E, meu, a melhor coisa que eu fiz foi isso, sabe, tipo, foi essa sequência de fatos, sabe, é, eu ter reconhecido que eu estava entrando num bloqueio criativo, eu ter me dado meu tempo para passar por esse processo com calma, sabe, eh, e eu ter substituído o meu hobby em que eu estava precisando de uma criatividade por uma outra coisa, e tipo assim, eu quero continuar fazendo exercício juntamente com os desenhos, sabe, tipo, com as minhas partes criativas. Mas enfim. Eh, e eu ter, tipo, arranjado, tipo, eu parar, né, de procrastinar e de arranjar desculpa, e ter arrumado o meu cantinho. Porque agora hoje, né, tipo, eu fiquei muito mais inspirada e com muito mais, vontade de sentar, escrever um roteiro, gravar conteúdo, sabe, para conseguir divulgar. Eu tive uma ideia de uma animação, a primeira animaçãozinha que eu gostaria de fazer. Então, assim, tipo, e eu não tinha ideia de desenho e arte, enfim, gente, há muito tempo, sério, tipo, há muito tempo que eu não tinha, tipo, simplesmente uma ideia, assim, do nada, sabe, muito tempo mesmo. E ainda bem que eu estava com o meu caderninho, porque isso é uma coisa importante. Se você, tipo, precisa se envolver regularmente com criatividade, meu, ande com um caderninho e uma caneta na bolsa, na mochila, enfim. Porque eu sou assim de, tipo, ter ideias do nada, do absolutamente nada. Tipo, hoje foi um exemplo, eu estava no ônibus voltando para casa, e aí eu simplesmente tive uma ideia de, eh, de animação.
E aí eu peguei, tipo, o meu caderno que eu já tinha separado para isso, tipo, para quando eu tivesse ideia e tudo mais, e para desenho. Eu peguei o meu caderno e peguei uma caneta e comecei a fazer, tipo, o storyboard da animação que eu gostaria de fazer. Não estava a coisa mais completa do mundo, óbvio, sabe, tipo, mais completa não, mas, tipo, mais bem feita, né, e mais bem acabada do mundo. E é óbvio que não estava, sabe, porque, eh, afinal, eu só estava tendo uma ideia e estava colocando essa ideia em prática, sabe. E, mas se eu não tivesse com o meu caderninho e com a minha caneta no momento, eu talvez não teria, tipo, conseguido lembrar daquela ideia e produzido, tipo, uma um uma arte, sabe, enfim. E produzido esse storyboard, é isso que eu quero dizer. E então é importante, tipo, se você trabalha com frequência com com coisas criativas, você precisa ter um caderninho e uma caneta, sei lá, o que seja, se for só de anotar, que o celular é o suficiente, então que seja só anotar, mas assim, ter alguma coisa, porque em momentos como esse você tem como, enfim, não perder aquela ideia. Até outro dia eu estava quase, enfim, indo dormir e tal, e aí eu tive a ideia de uma coisa, e aí na hora eu não anotei, eu não fiz nada com aquela ideia. E eu esqueci qual que era a ideia que eu tinha tido. E aí eu não faço ideia qual que era a ideia. E aí é isso, aí eu perdi uma ideia de arte ou animação, o que seja que eu tinha pensado lá naquela hora. Ai gente, enfim. Foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, e espero que tenha ajudado vocês a pensar em como passar pelo bloqueio criativo, ou se você nem sabia o que era o bloqueio criativo, né? Enfim. E vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho, da semana é gente, nossa, eu tenho tantos, tantos, tantos que eu nem sei qual falar. Primeiro, o da escrivaninha que eu já contei, tipo, meu, eu tô muito feliz que eu tô com uma escrivaninha. Eu acabei a minha série que eu estava assistindo, e aí eu tô muito chateada que eu acabei, porque agora eu não sei qual série assistir. Eh, então isso é um pensamento no banho, porque eu passei a semana inteira pensando: "Ai, eu tô acabando a série, eu tô acabando a série". E, tipo, eu super fui, tipo, levando pra frente o final da série, sabe, porque eu não queria acabar, mas enfim, acabou. Eh, e, nossa, o pensamento no banho mais forte da semana é: eu tô com um ciricutico de mudar o meu cabelo, mudar a cor do meu cabelo. E, nossa, gente, sério, eu pensei nisso a semana inteira, 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 juro. E, eu não sei se eu falei em outro pensamento no banho de um perrengue que eu passei com os correios, que uma calça que eu tinha pedido para usar no meu aniversário não chegou. Eh, essa calça finalmente chegou, ficou maravilhosa e, enfim, acho que foi tipo uma salada de pensamento no banho, porque realmente essa semana foram muitos pensamentos no banho. Mas eu acho que o principal é a mudança de visual, mas enfim. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Deixe o seu comentário aqui no episódio falando o que vocês acharam desse episódio, se vocês já passaram por um bloqueio criativo, como é que foi esse processo. Caso o seu comentário não caiba em um texto, você pode deixar um áudio e o link está aqui no perfil do podcast.
Enfim, é isso, gente. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E um beijo e eu fui. Tchau!